Saúde os irmãos na paz do Senhor. Amém. Que maravilha, amados, podeis assentar em nome de Jesus. Vamos lá, página de número 29. Já quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão. Rogar ao Pai que restaure os que estão enfermos, que não puderam estar conosco. Queremos já dar graças a Deus pela vida do nosso pastor Nelson, pastor Arthur, os demais pastores, os irmãos que estão envolvidos nesse grande projeto. Quero louvar a Deus por todos aqueles que terão acesso a esse material posteriormente, porque acredito que Deus está realizando algo muito glorioso através das nossas vidas, através desse projeto que nasceu no coração do pastor Nelson, e todos nós somos participantes deste projeto. Página de número 29, meus irmãos. Enquanto você se localiza, eu quero dirigir uma palavra de oração ao nosso Deus. Amado e querido Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te louvamos, te bendizemos, te rendemos graça por tudo que tem nos proporcionado. Muito obrigado por nos dar uma semana mais de vitórias. Muito obrigado por cuidar, por livrar, por cercar-nos com a tua proteção, Senhor, por nos instruir, nos conduzir e guiar pelo doce Espírito Santo, e nos dar, Deus, uma vez mais o privilégio e a oportunidade de nos dirigir a esta casa de oração para podermos aqui celebrar o teu nome. Rogamos ao Senhor que nos dirija em tudo, que o Senhor possa, em nome de Jesus, querido Deus, e por meio do doce Espírito Santo, ministrar as nossas vidas poderosamente, levando-nos a um ambiente, uma atmosfera sobrenatural, que venha agregar valores inestimáveis e insubstituíveis a cada um de nós, que tenha poder para mudar o ambiente em que vivemos e a atmosfera em que temos focado o nosso convívio, nossas relações. Queira, só Deus, em nome de Jesus, nos guiar e nos conduzir pelo centro de tua vontade, de forma e maneira que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e que possamos em todas as coisas fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado e bendito. Não quero de forma alguma anular ou invalidar a oração que nos antecedeu, mas quero simplesmente, Senhor, rogar o teu benefício e a tua vontade. Importa que venhamos a todo tempo diminuir e o Senhor crescer. Espírito de Deus, venha soprar sobre este propósito e levar esta palavra nos quatro cantos da terra, de forma e maneira que venha produzir grandes frutos onde elas chegarem, e o seu nome possa ser glorificado, não só hoje, mas para todos sempre. Assim rogamos e já lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós que estamos tratando essas questões, falamos sobre o evangelismo na sua essência, existência e todas as suas questões etimológicas. Tratamos no nosso último encontro sobre o fato de mobilizar a igreja para o crescimento, e ficamos em aberto alguns pontos que gostaríamos de tratar com certa abrangência, porque são de sua importância tratarmos
e certamente agregarão muitas coisas às nossas vidas. Nós iniciamos o capítulo 3, no último encontro, falando sobre a estratégia do evangelismo pessoal, capítulo 3 da nossa apostila, e eu quero dar seguimento a esta visão juntamente com os meus irmãos. Nós falamos sobre os pontos de aproximação, a estratégia do evangelismo pessoal. Nós tratamos sobre a necessidade do ser humano, ou a necessidade humana, porque quando vamos trabalhar a alma, nós precisamos compreender as suas necessidades e atuar dentro de um campo de necessidade. E é interessante, irmãos, porque existe para nós alguns momentos em que vivemos. Para nós, talvez o que resolveria os nossos anseios não precisava nem de um carro forte, talvez só um pouquinho de dinheiro, aí tudo ficava muito bom, porque cada um aspira ou anseia aquilo que lhe falta. Então, para quem tem dificuldades financeiras, é verdade que momentaneamente parece que as finanças é o que vai resolver o seu problema, o seu campo de necessidade. Às vezes um pacote de arroz para quem está necessitado. Quem trabalha e atua no campo do evangelismo, vocês talvez que não tiveram essa experiência e terão lá na frente, vocês verão como é isso tão gratificante. Quando você entra no campo evangélico, ou na essência do evangelismo, atuando, evangelizando, realizando missões, você vai se deparar com situações que vai mudar até o seu comportamento. Tem muita gente que joga comida fora, tem muita gente que descarta alimento com facilidade. Meus irmãos, se tem uma coisa que nós não fazemos na nossa casa é isso. Porque nós que viemos das experiências do campo missionário, nós percebemos como isso é valioso. E, inclusive, há uma estatística que o Brasil é o lixo mais rico do mundo, onde se descarta coisas aproveitáveis. Você vai nessas regiões em que há muitos restaurantes, não se assuste, você vai ver que há sacos e sacos de comida. Talvez se eles tivessem um coração voluntário e fizessem uma forma de distribuir isso para as pessoas que estão na rua, que são carentes, eles não precisariam jogar a comida fora e ainda atenderiam os necessitados. Mas pessoas de coração ruim preferem jogar fora do que abençoar aquele que está necessitado. Então isso é um problema muito grande, isso é de âmbito social, é de esferas até elevadas. Fica até difícil entrarmos nessa questão, principalmente uma semana tão turbulenta para o nosso Brasil, em termos de política, em termos de escândalos e assim por diante. Não é esse o nosso tema, e eu não quero de forma alguma usar a tribuna para tratar essas coisas, porque eu entendo que neste momento o nosso propósito aqui é outro e eu não posso sair do objetivo que nos move. Então, amados, dentro do campo da necessidade, para alguns às vezes o problema está no âmbito financeiro, mas me explique como alguém que está cheio de dinheiro no banco está tirando a vida aí fora, como alguém que está muito bem estabilizado financeiramente está vivendo uma vida de amargura, de dissabores, de desgosto e de grandes frustrações. É porque nós não vivemos de um campo apenas, nós não vivemos de uma necessidade. O homem é composto de várias essências, são vários os pontos que abrangem a nossa necessidade. Tem gente que é carente de um abraço, gente. Tem pessoas que são carentes de uma verdadeira amizade. Você não tem ideia do que eu estou te dizendo. Tem muitas pessoas que estão cercadas de muita gente, mas não tem uma verdadeira amizade, e ele geme procurando e buscando
experiências e um apoiar o outro no campo dos seus anseios. Tem pessoas que são carentes de diálogo, de discurso. Tem pessoas, irmãos, com carências em todos os campos. E aí, quando nós entramos neste âmbito, nós vamos perceber que o homem, ele só é completo quando Deus entra na sua vida. Não há nada que substitua a presença de Deus na vida do homem. Jesus é o único que pode preencher o coração do homem em totalidade. E talvez você me disse, pastor, mas por que há tantas pessoas na igreja que estão vivendo uma vida de dissabores? E aí eu vou te dizer com muita certeza, embasado nas palavras de Cristo, que disse: se o Filho, pois, os libertar, verdadeiramente sereis livres. O problema é que não basta apenas estar dentro do templo, nós precisamos estar dispostos a entregar a vida de verdade para Cristo, sem reservas, sem dúvidas, sem nenhum tipo de resistência. Quando o homem se entrega em totalidade para Deus, ele viverá as maiores experiências, comerá o melhor dessa terra e viverá as abundâncias, as abastanças, as provisões e as grandes vitórias que Deus tem para aqueles que são seus. É natural que este mundo nos propõe muitos obstáculos, mas aquele que está em Cristo, disse o apóstolo Paulo, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Este é, na verdade, o destino para aquele que está em Cristo: vencer tudo aquilo que tem se apresentado diante dele. Algumas provações e privações nos levarão ao campo de batalha muito grande, mas o resultado, fica tranquilo, é vitória. Então vencemos as nossas guerras de joelho, tendo um que luta, que peleja por nós. Inclusive nos acalma na Bíblia dizendo: nesta peleja não tereis que pelejar. Estás de pé, fica de pé, fica erguido diante da minha presença, vigia, olha e veja o livramento que eu, Senhor, vos darei. Nesta peleja não tereis que pelejar, o Senhor nosso Deus pelejará por nós, e nós calaremos, adoraremos Ele em todo o tempo, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. O campo das necessidades é uma realidade, então nós devemos aprender com Cristo. Dizendo sobre o aprendizado de Cristo, nós tratamos no último encontro, falamos sobre a maneira com que Cristo vai virar ao jogo a situação quando se deparou com a mulher samaritana. Agora eu gostaria de colocar ou pontuar algumas questões que estão relacionadas com o campo da evangelização, evangelização pessoal. De que maneira eu posso atuar, uma vez que a evangelização pessoal muitas vezes está relacionada com o indivíduo? Não. E é interessante isso, porque tem muita gente que não dá valor para a evangelização pessoal, pastor Nelson, e parece ser o método mais eficaz da evangelização. Muita gente só valoriza trabalhar com multidões, ele não valoriza a evangelização pessoal, individual. Isso é muito proveitoso. Então vamos lá, de que maneira eu posso colocar isso em prática? Primeiro, eu ganho almas através da amizade. A evangelização pessoal tem como pressuposto a amizade, principalmente quando se trata de um projeto a médio prazo em relação a determinada pessoa.
uma proposta de relacionamento amistoso e sincero. É a primeira atitude que o evangelista pessoal precisa demonstrar na sua busca incessante pelas almas perdidas. É preciso que haja da parte do pecador absoluta confiança nas intenções de quem o está evangelizando. E aí, meus irmãos, isso é muito interessante, porque eu preciso estar disposto a ofertar àqueles que estão ao meu redor uma amizade singela, sem interesses, sem nenhum tipo de interesse, cujo objetivo maior é se doar com intensidade a Ele, é sem querer nada em troca. Quando nós ofertamos uma amizade com este grau de afetividade, nós atingimos o objetivo. Por quê? Porque as amizades de hoje estão pautadas naquilo que você pode oferecer. As amizades de hoje estão pautadas no campo dos interesses. E quando alguém se depara com uma pessoa diferente no comportamento, ela vai ter interesse de se relacionar com ela. Agora é óbvio que nós não podemos partilhar das mesmas ações que o mundo partilha. O que você quer dizer com isso? O seu objetivo. Nós vivemos em um mundo que alguém tenta ou parece ser sincero em uma amizade, mas ele só é automaticamente sincero quando está diante de você. Você dá as costas, ele começa a falar acerca da sua pessoa. E quando esses tipos de comportamento transpõem-se ou se destacam em nós já estamos reprovados. Quem é que vai querer ter amizade? Quem é que vai acreditar na fé de alguém que não é sincero? Então o relacionamento está pautado na confiança, na sinceridade. Quando alguém partilha um desabafo, compartilha contigo alguma experiência, você não tem direito de sair falando por aí. Seja fiel àquilo que lhe foi confiado e Deus vai te exaltar por isso. Isso na verdade está muito associado até a continuidade da vida de alguém. Então precisamos ter cuidado quando falamos de ganhar almas pela amizade. Isso está relacionado com confiança absoluta nas intenções de quem está evangelizando. Por quê? Porque quem está sendo evangelizado, me perdoe, não tem como evitar isso. Ele vai analisar de que fonte está vindo essa água. Jesus é perfeito, Ele é a essência de tudo, mas infelizmente somos nós que estamos expostos. Ninguém vai negar a excelência de Cristo, mas Ele precisa ver em você o diferencial. Se isso bater direitinho, se isso for real na sua vida e na sua história, aí você fica tranquilo. As pessoas vão te procurar, as pessoas terão prazer na sua companhia, todos vão ter desejo da sua amizade, e através desse cenário de confiança, a sua palavra será verdade, o que você disser será verdade, as experiências que você compartilhar será verdade, e tudo que você ofertar a Ele acerca de Cristo será verdade. E ao ver o sucesso de Deus na sua vida, esses amigos desejarão entender por que você é tão abençoado. Então é o ponto de contato em que eu vou inserir o Evangelho. Desde que eu entrei na presença de Cristo, Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha vida, e eu tenho vivido o melhor de Deus nesta terra. Será inevitável. Seu amigo vai dizer: eu quero ir à igreja com você. E quando você trouxer ele à casa de oração, Deus vai falar com ele poderosamente, vai salvar ele, e você vai cuidar dele para que ele esteja inserido no reino de Deus. Você será participante do galardão desta alma que foi inserida no meio de nós. Evangelizar não é sair lá com um folheto ou uma missão específica. Evangelizar é um compromisso diário, e nós precisamos estar conscientes disso. Quando eu saio da minha casa, eu já estou evangelizando. Quando eu passo pelas ruas, já estamos evangelizando. No
campo de trabalho estamos evangelizando. As experiências que Deus vai te dar na sua empresa vai assustar alguém. Isso é uma forma de você evangelizar. Mas nós precisamos, dizendo uma vez mais o que falamos muito na nossa conferência anterior, ter uma relação vertical com Deus, porque esta relação com Deus é o que vai te garantir experiências que vão atrair o pecador até Cristo, e o nome dele vai ser certamente celebrado e glorificado na vida desse pobre pecador que necessita do Senhor Jesus Cristo. Como também podemos realizar o evangelismo pessoal? Eu quero pontuar em segundo, ganhar almas pelo exemplo. Gente, eu sou fã disso. Eu acho que a maneira mais eficaz de ganhar alma é essa, pelo exemplo. Pelo exemplo. Não adianta você falar e tudo que você faz é o contrário. Não podemos ser demagogos. Me perdoe a expressão, não quero ferir ninguém, mas eu costumo, por exemplo, dizer que muitos de nós, não vamos, de certa forma, totalizar, somos o povo mais hipócrita quando estamos cantando, porque nós cantamos canções tão lindas, de uma mensagem tão linda. Por exemplo, aquela lá da Eixa que diz até tocar o céu, até tocar o céu. Nós somos gerações de adoradores, nós somos uma geração que não admite o pecado, nós somos uma geração que ama o pecador, e aí vai indo a canção. Mas e na prática nós estamos vivendo isso? Nós somos uma geração que denuncia o pecado, nós estamos vivendo isso. Nós somos uma geração que não tolera Jezabel, nós estamos vivendo isso. Nós somos adoradores, nós vamos até o tocar o céu, nós estamos vivendo isso. Você sabe o peso disso? Até tocar o céu, ou seja, enquanto Deus não se manifestar aqui, eu não deixo meu lugar. Enquanto Deus não bradar em nosso meio, eu não paro de adorar. Enquanto eu não sentir Deus fluir em nosso meio, eu não paro de glorificar. Enquanto eu não sentir Deus tratar a minha questão, eu não levanto dos meus joelhos, eu não me ergo, eu ficarei prostrado, eu não tirarei os meus joelhos do chão se Deus não manifestar. É isso que nós estamos cantando, mas espera aí, nós estamos vivendo isso. É uma interrogação que nós precisamos colocar diante de nós. Exemplo é outro fator de atração que deve ir à frente para conquistar, sem palavras, a expectativa do incrédulo. Há uma diferença entre o salvo e o não salvo, e esta precisa ficar bem caracterizada, não apenas pelo discurso, mas principalmente pelas ações. Segundo Reis 4:9, nós vamos nos lembrar de uma mulher que parece que via o profeta de Deus passar à frente da sua casa muitas vezes, e parece que um dia isso lhe chamou a atenção, e ela vai olhar para o seu marido e vai expressar dizendo: eis que tenho observado que este homem que passa sempre por nós é um homem santo, um santo homem de Deus. O que é que os nossos vizinhos estão falando de nós quando nós passamos à frente do seu lar? O que é que os nossos amigos de trabalho estão falando de nós quando nós passamos próximo ao seu lado ou passamos diante, à frente da sua sala? O que é que os nossos amigos estão falando acerca de nós? Estamos sendo vistos como homens de Deus ou não? Estamos sendo vistos como igreja de Deus ou não? Porque este é, irmãos, o maior, gente, essa é a maior oportunidade de evangelizar uma alma. Você não está entendendo? A nossa história de vida é o maior exemplo.
as experiências que Deus vai nos dando, os milagres que vamos vivendo, que você acha que ninguém sabe. Tem muita gente de olho em você e em mim. Tem muita gente que está acompanhando os nossos passos. E tem muita gente que está dizendo: para ser igual a Ele eu não quero, eu continuo onde eu estou. Mas tem alguns que estão dando sede naqueles que estão de fora, dizendo: eu não tenho forças, mas um dia eu quero ir à igreja para ser como Ele. Aleluia! O testemunho de vida é uma das formas mais brilhantes de evangelizar. E quando alguém me assiste, precisa entender que Deus está em mim e eu estou em Deus. Quando alguém me acompanha, ele precisa notar algo diferente sobre a minha vida. Como estamos nos comportando diante do nosso próximo? Estou querendo ser mais esperto que o meu próximo, cheio de enrolações, de embrulhos, ou eu estou agindo com sinceridade? Se o troco vem errado, eu devolvo, ou eu saio dizendo: Deus me abençoou com a maior cara lavada? Qual é a nossa história, o nosso cenário, o nosso testemunho quando não estamos na igreja, quando os olhos dos irmãos não estão sobre nós, quando o pastor não está me vendo? Qual é o meu comportamento? Porque eu quero te dizer uma coisa: eu sinto muito, a igreja todinha pode não estar te vendo quando nós nos pegamos a fazer algo que achamos que temos certeza, ou que o Espírito nos orienta que não devíamos fazer. Muitas vezes nós nos tomamos em uma posição enganosa, olhamos para um lado, olhamos para o outro, damos um giro de 380, 360 graus, perdão, e olhamos para ver se ninguém nos assiste, e aí nós dizemos: está limpo, posso fazer. Mas você esqueceu de olhar para o alto, de onde está o autor e consumador da nossa fé, que não nos perde de vista, e é o único provedor de todos os anseios da minha alma, e é o único que pode me dar o direito da eternidade. Ele sempre está nos vendo, e é para Ele que nós vamos prestar conta. Lembre-se disso. Por isso, a nossa história de vida é uma das maneiras mais gloriosas de alcançar almas para o reino de Deus. Alguém vai ver e vai querer saber o segredo. Por que você está sempre rindo? Porque parece que você não tem problemas, e você vai ter a oportunidade de dizer: porque Jesus está no controle de todas as coisas. Como diz aquele hino: Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar por lugares altos, acima dos problemas, acima de tudo. Ele nos faz andar por lugares altos, e esse é o nosso segredo de não estarmos abatidos. Paulo vai escrever dizendo que em tudo somos atribulados, mas não desamparados, abatidos, mas não vencidos, porque Jesus está conosco. Passamos pelo canto das privações, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta é a razão do nosso sorriso. Jesus está conosco para nos fazer vencedor em todas as coisas. Aí nós vamos ainda tratar um terceiro ponto, que é ganhando almas pela palavra. E este campo não se faz nem tanto necessário explorar, porque faz parte do nosso convívio.
mas eu quero entrar em pelo menos 3 observações. Para ganhar uma alma pela palavra, eu preciso ter domínio da palavra. Para ganhar uma alma pela palavra, eu preciso ter segurança naquilo que falo. Para ganhar uma alma através da palavra, eu preciso, como disse Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, 2 Timóteo, você precisa manejar bem a palavra da verdade. E automaticamente isso fluirá com tranquilidade. O aconselhamento bíblico, a palavra de Deus, trará grande resultado sobre a vida daquele que está vivendo dias turbulentos, e ele achou graça de dar a oportunidade a você de ouvir a palavra de Deus através da sua vida. Eu quero compartilhar um texto contigo que está no Salmo de número 119, se eu não estiver equivocado, é o verso 139. Na verdade, Salmo 119, verso 130. O texto faz uma observação dizendo: a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Em outra versão está escrito: a exposição da tua palavra traz luz e entendimento aos simples. Ou seja, deixa eu traduzir isso para você. A habilidade de manusear as Escrituras são tão eficientes. O mesmo Salmo 119, verso 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. O Salmo de número 119, o verso 130 vai continuar a mesma ideia, dizendo: a exposição da tua palavra, ela traz luz e entendimento aos simples. Eu quero te dizer o seguinte, que quando nós fazemos o uso com muita propriedade da palavra de Deus, ele vai ser esclarecido, iluminado, e só é iluminado aquele que está em tempos tenebrosos ou escuros. Ele precisa de luz, e a palavra de Deus vai tirá-lo das trevas, trazê-lo para a luz e trazer grande entendimento sobre ele, de forma e maneira que ele se achegará a Deus. Então, a palavra de Deus, ela é muito eficaz quando é utilizada com muita propriedade. Por isso, nós precisamos amar a Bíblia, irmãos. Precisamos amar a Bíblia. Se você não tem o hábito de ler, por favor, se esforce. Comece a ler um pouquinho mais a palavra de Deus. Crie um hábito de ser um leitor das Escrituras. Dedique um período para ler a palavra, porque isso certamente será de grande valia para alcançar almas para o reino de Deus. Faça isso e Deus usará a sua vida poderosamente sob esse propósito. Jesus, instruindo no capítulo 5 do Evangelho de João, ele vai dizer o seguinte: examinai as Escrituras, tendo cuidado de ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Jesus está dizendo da seguinte forma: a Bíblia você não deve ler, você deve examinar. Olha a intensidade que Jesus está falando conosco. Leia o jornal, a Bíblia deve examinar. Examine as Escrituras, tenha cuidado, atenção, se desprenda de tudo, penetre, estude, analise todo o campo que está exposto. Examinar as Escrituras com cuidado, de ter nela um grande contexto. Examinar as Escrituras tendo cuidado. Porque ela nos dará a eternidade. São elas que de mim testificam. Então, se eu quero conhecer a Deus, eu preciso ler a palavra, examinar a palavra, conhecer
conhecer a palavra, aí sim eu posso me apresentar e falar com propriedade acerca do meu Cristo para aquele que está em trevas e certamente andará em luz após a exposição da palavra. Quero ainda pontuar mais uma questão: ganhando almas pelo discipulado. Meus irmãos, o discipulado, eu quero ser muito breve nessa ideia. O discipulado, ele é um organismo muito necessário de existir na igreja. O discipulado, ele pode ser individual, como ele pode ser em grupo. Quando ele é em grupo, eu reúno um grupo de novos convertidos e vou tratar ele toda a semana, uma reunião por semana, ou 2 reuniões por semana. Nós vamos discutir, debater algumas ideias bíblicas. Agora, quando nós façamos de forma diferente, ou nós fazemos de forma individual, o que seria esse discipulado? Eu trago um amigo para a igreja, ele aceitou Jesus. Não posso entender que a minha missão acabou, eu preciso discipulá-lo, carregá-lo no ombro, dar o ombro para ele e conduzi-lo com excelência. Eu só vou poder largá-lo quando ele estiver totalmente estruturado na presença de Deus. Mas eu, para guiar alguém, preciso conseguir pelo menos guiar a minha vida. Se eu não estou estruturado, eu ainda não tenho condições. Talvez eu estou precisando de ajuda para ter uma relação melhor com Deus e a sua obra. Mas dentro deste campo de discipulado está muito acentuada essa questão. Não posso somente conquistar algo, eu preciso conquistar, discipular e preparar ele para estar firme na presença de Deus. Só posso deixá-lo no aprisco depois que ele já está estruturado. Foi essa lição que o nosso Senhor Jesus nos deu na parábola das 100 ovelhas. Deixou as 99 e foi buscar aquela que estava desgarrada, aquela que estava perdida. Então vamos tomar este exemplo, conforme ela se estrutura, colocamos ela no aprisco e agora vamos nos doar para uma outra alma que careça do nosso entendimento e do nosso auxílio. Quais são as qualidades então de quem faz evangelização pessoal? Nós percebemos que não pode simplesmente só desejar. O desejo é muito belo, mas não adianta só ter as boas intenções. Precisamos nos preparar para poder atender o reino de Deus com excelência. Então, quando eu demonstro essa aptidão, eu preciso ter algumas qualidades. A primeira delas, demonstrar convicção. Entre as muitas qualidades exigidas do evangelista pessoal, além da conversão e da certeza da salvação, está a convicção absoluta naquilo que crê. Jó escreveu: eu sei que o meu Redentor vive. O apóstolo Paulo não teve dúvida: eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Escute, meus irmãos, a convicção é uma das coisas mais maravilhosas da vida do cristão, porque é certo que as provações irão se apresentar diante de nós, e o verdadeiro cristão, no dia da provação, não vira o seu rosto para Cristo, mas ele está convicto do Deus que ele tem servido, e ele tem certeza e convicção que Deus vai me tirar desta situação, que Deus tem uma condição para lhe dar de refrigério, de vitória, de conquista. Então nós temos 2 exemplos aqui fascinantes. O primeiro exemplo é o apóstolo, ou na verdade Jó. Vamos seguir a ordem. Jó, ele está passando a maior de todas as privações, irmãos. Eu não sei se hoje tem cristão, cada um, irmãos, está atuando, cada um tem provações ou experiências dentro da sua estrutura. Não é também muito, às vezes a gente
gente usa essas expressões. Eu não sei se tem hoje gente que suporta o que Jó suportou. Sabe por quê, irmão? Porque nós estamos no Brasil. Aí é fácil você dizer isso. Eu mandei um vídeo essa semana para o pastor Nelson. Gente, vocês não têm ideia do que está acontecendo aí fora. Você não tem ideia do que está acontecendo com os nossos irmãos que estão lá na Turquia, na Síria. Tem muita gente tendo a cabeça explodida, tem muita gente tendo a cabeça metralhada, tem muita gente sendo colocada dentro de carros e o terrorista fica de longe, aperta, lança míssil, explode, joga os nossos irmãos tudo pro ar e dá risada. Tem muito de nossos irmãos tendo a cabeça arrancada e eles estão lá, irmãos. Se você olhar no semblante deles, eles estão numa calma, não choram, não estão arrependidos, estão entregando a vida com prazer e entendendo que o sangue derramado é como uma água que vai, de certa forma, vai fazendo brotar, fazendo crescer. É como água que rega a semente. O sangue dos mártires que estão espalhados nos países perseguidos estão fazendo com que a palavra de Deus se espalhe. O sangue derramado está regando a semente da palavra que está sendo disseminada, e através destes atos heróicos almas estão se rendendo ao nome de nosso Deus, e os países perseguidos estão se rendendo a Deus, estão entrando em cavernas, estão entrando em lares, estão se escondendo. A igreja escondida está na janela 10x40, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Sabe por quê? Porque alguém teve coragem de se entregar em favor de muitas vidas. Então eu não posso dizer, nos nossos dias não tem gente com coragem ou que esteja disposto a passar o que Jó passou. Tem muita gente passando coisas piores, irmãos. Jó viveu o campo da perca material, viveu o campo da perca da saúde, viveu a perca familiar, viveu muitas percas, a opressão, no âmbito da calúnia, das influências dos amigos, da traição. Ele viveu muitas, mas muitas angústias na sua provação, mas Deus lhe restituiu, e ele, mesmo nos dias de dor, você vai ver ele levantando a sua cabeça e dizendo com tua piedade: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. O texto que eu mais gosto é o capítulo 13, acho que versículo 9, pastor Nelson, que ele diz: ainda que ele me mate, todavia eu esperarei nele, eu não deixo o meu lugar. Isso é convicção. Paulo vai dizer também com convicção: eu sei quem tenho crido. Ele nunca me decepcionou. Eu sei quem tenho crido. E Paulo, gente, primeira viagem missionária de Paulo, ele tinha tudo para desistir. Eu não sei se você já leu o livro de Atos dos Apóstolos, mas na primeira viagem missionária, Paulo, ele foi esbofeteado, espancado, mas bateu tanto em Paulo que a Bíblia vai nos relatar que ele saiu arrastado pela cidade, arrastado, seu corpo arrastado, colocaram ele na porta da cidade e Paulo foi dado como morto. Muita gente, depois de se recuperar, diria: nunca mais eu ponho meu pé para fazer missões. Eu vejo Paulo, irmãos, acordando, todo quebrado, parece que uma carreta passou em cima dele, bateu a poeira e diz: e agora, Senhor, para onde eu irei pregar a tua palavra? E o Espírito soprou, ele dirigiu como deveria se portar e fazer diante de sua missão. A convicção, ela é algo necessário para quem evangeliza. Eu não posso falar daquilo que eu não acredito. Você já viu alguém cantar uma canção e não expressar aquilo que canta?
todos que estão dentro da igreja. Ele canta uma letra, mas a sua alma diz outra coisa. É importante a demonstração de convicção. Se eu estou falando de um Cristo que faz, irmãos, o meu semblante precisa expor, o meu semblante precisa refletir aquilo que eu estou falando. Se Deus é bom, pastor Nelson, a alegria precisa fazer parte da vida daquele que leva a preciosa semente. Não devemos ser demagogos, sofremos sim as nossas lutas. Não existe super-homem e super-mulher, mas a convicção do Deus que servimos, de que Ele tem a palavra, de que Ele tem a saída, de que Ele tem a solução, precisa ser real nas nossas vidas. Em tudo, irmãos, nós podemos passar as privações, mas não podemos nos dar por vencido. Irmãos, tem uma frase aí que é muito boa. Ela diz que nós simplesmente não podemos retroceder. Não podemos retroceder. Nós até podemos recuar um pouquinho, mas não podemos nos dar por derrotado. Diz a frase: retroceder sim, render-se jamais. Então há momentos que, por estratégia, nós entramos na caverna, como fez Davi. Entrou na caverna de Adulão, ficou ali um tempo com seus valentes, se preparando, mas chegou o momento de sair da caverna, vencer a batalha e ascender ou estar novamente ao trono. Então, por estratégia, em algum momento nós recuamos, em algum momento nós nos colocamos a orar, a gemer, em alguns momentos as lágrimas vêm, mas quando eu levanto como um gigante, tendo convicção do Deus que eu sirvo, que é questão de tempo para Ele entregar a vitória que eu preciso. Isso não é positivismo, isso é condição de verdadeiro adorador. Eu estou pautado na palavra de Davi, que disse: eu sou velho, mas eu fui moço, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu estou baseado na palavra de Paulo. Irmãos, combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, e agora o que me resta é a coroa da justiça. Aleluia. Isso é convicção, irmãos. Podemos viver experiências que nos machuquem, que nos magoam, mas não tiramos o time de campo, não nos entregamos. Fique tranquilo, o salmista vai nos dar uma palavra poderosa dizendo: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. A alegria virá ao amanhecer. Talvez você está vivendo no noturno, fica tranquilo, amanhã de Deus está raiando sobre a sua vida. Tenha convicções. O Deus que nós servimos tem poder, e quem evangeliza precisa ter convicção, confiança de quem é o Deus que ele está servindo. O nosso Deus não é brinquedo, o nosso Deus não é babau, o nosso Deus não é um chaveirinho que cabe dentro do bolso. O irmão João no Apocalipse vai dizer: eu vi descer do céu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Quando Deus se manifesta, até a terra desaparece. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele está no controle de tudo. Aleluia. Convicção. Ofereça Jesus com convicção. Ofereça, leve Jesus com convicção. Quem me ouve precisa ter certeza e entendimento do Deus que nós servimos. Ele é o Deus que abre o mar vermelho. Ele é o Deus que faz corvo ser garçom. Ele é o Deus que faz o fogo virar ar-condicionado na fornalha. Ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Deus século dos séculos. É isto que as nações precisam ouvir. Ele é o Todo-Poderoso, que sempre tem uma saída para as nossas vidas. Aleluia. Segunda qualidade, terceira
senso de oportunidade. Isso aqui é interessante, viu, irmãos? Às vezes nós ficamos bobeando, gente. Isso aí é um barato. Nós nos relacionamos com tanta gente. Lógico que nós não queremos ser inconvenientes. Nós tratamos todas as situações, conversamos sobre tudo, só não sobre bobagens, coisas que maculam a fé, que não podem estar nos nossos lados. Há assuntos que nós não podemos se relacionar, gente. Por favor, não cabe a um cristão estar em rodas de escárnios, de zombaria. Isso é bíblico. Salmo 1 nos orienta assim. Mas conhecimentos gerais, nós nos relacionamos, nós tratamos, falamos sobre política, falamos sobre futebol, falamos sobre todas as coisas. Mas nós não podemos deixar passar a oportunidade de falar da palavra. Gente, é uma oração que eu faço para Deus. Eu acho que já tem até um tempo que eu não faço ela. Estou precisando fazer mais. Porque tinha uma época que eu orava tanto assim. Eu vou até te dar a receita. Eu orava assim, dizia: Senhor, cria uma oportunidade para eu poder falar do Evangelho aos meus amigos. Cria uma oportunidade, Senhor. Eu não posso ser pesado, eu não posso ser chato, senão ele nunca vai querer me ouvir. Mas o Senhor tem poder de criar oportunidades. Então cria oportunidades. E quem é um evangelista nato, ele tem senso de oportunidade. Onde ele estiver, gente, passeando, viajando, na casa da família, no trabalho, com os amigos, na rua, nunca vi um cidadão na minha frente, mas me deu oportunidade. Toma Jesus na vida, aleluia. Abriu a oportunidade, eu entro por aqui e vamos lá, que a bênção é grande, irmão. Deixa uma sementinha do Evangelho lá. Pode não acontecer nada naquele momento. Gente, nós não temos noção do que Deus faz através de uma oportunidade. Às vezes naquele momento não vai acontecer nada, mas o Espírito Santo vai ministrando na vida dele, através daquela sementinha que você deixou. O tempo vai passar e um dia ele vai entregar a vida dele para Jesus, e o Senhor não vai se esquecer de você que lançou a semente para que ele fosse alcançado. Existem amigos hoje meu, da época de escola, que quando eu me converti zombavam muito de mim, porque eu era aquela pessoa bem influente na escola, sabe? Aquele camarada popular. Eu era esse terrível aí, eu era. Mas Jesus me salvou, graças a Deus. Então, no último ano meu de escola, na hora do intervalo, ao invés de eu estar na roda dos amigos antigos, eu estava na sala de aula lendo a Bíblia. Olha que coisa boa. Eu disse, coloquei um propósito no coração. Falei, não, eu não posso estar mais nesse ambiente. Então, eu vou levar a Bíblia e na hora do intervalo eu fico aqui na sala lendo a Bíblia. E aí, eu na turma, atrás da gente lá, eu estava lendo a Bíblia e aproveitava e falava de Jesus para eles. Oh, glória a Deus. Então, irmãos, essas experiências, levando até alguns à igreja em algumas oportunidades, fez com que alguns deles se convertessem. E hoje, quando eles se encontram, eles se lembram que nós semeamos a semente no coração deles. Então você não tem ideia do que vai acontecer, mas a oportunidade apareceu, lança Jesus para eles. Eu tenho uma frase assim muito interessante, que quando alguém se aproxima e eu vou conversando de alguma coisa, às vezes até fila de banco, alguma coisa, no transporte, aí o povo está sempre se queixando de alguma coisa, aí vai reclamar da Dilma, do Lula, e aí começa para deixar não sei o quê, aí eu já entro, eu falei, agora, Jesus, agora. Aí eu disse, mas só Jesus mesmo para cuidar de nós. Ele é o justo juiz, ele é o único que pode mudar essa situação. Aí a gente vai entrando com a palavra, aí a pessoa muda até o semblante, aquele semblante gira e fala, você sabe que você tem razão, aí nós entramos com a palavra de Deus, entramos com o Evangelho, e Deus, irmãos, Deus é glorificado. Ali talvez ninguém vai ajoelhar, vai chorar, ali você talvez não vai orar por ninguém, ele entregando a vida para Jesus, mas fica tranquilo, viu? Porque aquela palavra, se você deixar aquela palavra de reflexão para ele, o Espírito se encarrega de tratar com ele e fazer uma grande obra.
As últimas viagens que eu tenho feito, irmãos, às vezes até para pregar o Evangelho, às vezes eu paro no meio da estrada para tomar um suco, fazer um lanchinho. Aí você entra, aí você aborda, pede, a pessoa olha para você, olha 2, 3 vezes, aí você fala, peraí, olha aí a oportunidade. Aí você vai, se aproxima e diz, tudo bem, tudo. E aí a pessoa daqui a pouco te pergunta, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você é um cristão? Falei, pô, misericórdia. Eu percebi quando você entrou, aí você, ó, já entra de jeito já. No futebol você já entra de sol, aleluia, glórias a Deus. Então a gente aproveita as oportunidades. Se eu sou evangelista, eu não posso perder uma oportunidade de falar de Jesus. Eu não posso ser chato. Por isso eu tenho que saber se aproximar, ter um ponto de contato. Então, gente, tem toda uma estratégia, não no sentido humano. O Espírito de Deus te conduz. É só você deixar o Espírito te levar, que aí a bênção vai ser grande, meus irmãos. Também precisamos conhecer as diferentes reações do pecador. Isso aqui é interessante, porque cada um vai reagir de um jeito. Cada um vai reagir de um jeito. Está caindo tudo aqui, que maravilha. Aleluia. Deus abençoe, meu santo. Meus irmãos, cada um vai reagir de um jeito. Ninguém vai reagir igual. Eu vou finalizar essa parte aqui, nós vamos dar aquela pausa e quando voltarmos, já voltamos falando sobre alcançar as crianças para Cristo. Meus irmãos, o pecador manifesta diferentes reações à palavra de Deus e cabe ao evangelista pessoal conhecê-las e saber como lidar com elas. Há os que se mostram indiferentes, enquanto outros estão interessados. Há os que desejam a salvação, mas se acham impedidos, enquanto outros não creem que podem ser salvos. Há os que se consideram fracassados e não sabem como ser restaurados. Enfim, há diferentes situações, mas para cada uma há respostas convincentes nas Escrituras. E é preciso que o evangelista pessoal as conheça e permita que o Espírito Santo a use no momento adequado. E aqui é interessante, irmãos, eu quero até transmitir uma experiência aos irmãos que nós passamos. Um dia eu estava no cabeleireiro e eu estou lá conversando. A moça gostava muito de que eu fosse lá, ela era afastada da igreja. Toda vez que eu ia lá, ela cortava o meu cabelo e eu falava de Jesus para ela. Eu vou parar desse negócio aí. E aí, gente, é interessante que uma certa feita eu estava lá e do lado me encostou um rapaz para cortar também. E o rapaz ouviu a nossa conversa e ele ficou revoltado, gente. Aí começou a criticar a igreja, falando das experiências que viveu. E eu, nesse momento, eu fiquei quietinho, fui só ouvindo ele. Falou. Aí ele liberou uma palavra. Eu falei, é por aí que eu entro, aleluia. O camarada era dono de bordel. E sabe qual era a maior queixa dele? Ele me dizia que recebia alguns irmãos lá na instituição dele. Aí ele falou. E a Bíblia foi escrita por homens. E isso, aquilo e aquilo. Quando ele falou dos outros, eu falei, aí, aleluia, é por aí que eu entro. Falou. Aí até falou que estava à vontade de dar tiro, não sei o quê. É mesmo. O Espírito Santo me encheu, eu falei, aleluia, agora vai. Eu disse para ele, rapaz, mas o Senhor precisava usar um homem para escrever. Não teria nenhum outro meio da palavra ser escrita, mas ela foi inspirada por homens. Aí eu disse para ele, rapaz, se você fosse escritor e você escrevesse um livro, automaticamente você
terminaria tudo com finais felizes, você faria uma trama que desse certo. Mas você sabe onde eu vejo a excelência da Bíblia? E onde eu disse, o Senhor nunca fez questão de esconder a falha de ninguém. É aí que eu vejo a excelência de Deus. Quando os homens erraram, Deus mostrou. Quando os seus escolhidos erraram, Deus mostrou. Quando eles se redimiram, Deus mostrou. Deus não tampou o sol com a peneira. Deus mostrou todas as experiências vividas pelo homem. Era necessário Deus usar o homem. Ele não podia usar um macaco, não podia usar um cachorro. Ele precisava usar o homem para nos entregar as Escrituras, mas eles foram inspirados pelo Espírito. A Bíblia, ela não está de forma alguma confinada ou comprometida em criar histórias românticas. Ela expõe a sua realeza, a sua verdade. Aí eu fui falando, gente, e o homem se interessou. Eu tentava parar e ele perguntava mais. Foi indo. Terminei de cortar o cabelo dele, estava pela metade. Ele olhou para mim e disse: rapaz, eu gostei de você. Eu pensei que eu estava contigo. Glória! E ali, meus irmãos, a palavra foi introduzida, deixamos lá. O que aconteceu daí para frente, não sei, mas a oportunidade nós não abrimos mão e falamos do Evangelho de Cristo. Onde eu devo fazer evangelismo? Transportes coletivos, mas com cuidado, gente, porque na verdade tem muita gente até descumprindo a legislação, e tem que ter um cuidado para a gente não ferir, não afrontar ninguém no sentido de ser incômodo, mas as oportunidades que surgirem, devemos pregar a palavra de Deus onde quer que estivermos, no avião, no trem, no metrô. Irmão, tudo tem que ser oportunidade. Gente, pregador tem uma inspiração que Deus dá, que é um negócio tremendo. Às vezes alguém está lendo um livro, você olha a capa e você fala: rapaz, isso dá uma mensagem boa, né? Aí você se aproxima e fala: me conta um pouquinho desse livro aí. Aí a pessoa fala: não, esse livro fala assim, nossa, mas eu achei esse tema curioso, porque na Bíblia tem um texto que traz assim. Aí você começa a falar com a pessoa, daqui a pouco o olho enche de água. Olha o Espírito Santo trabalhando aí, glória a Deus. Então nós temos que ter senso de oportunidade. Eu preciso pregar nos grandes centros urbanos. Eu não posso abrir mão de nenhuma oportunidade. Esse lugar onde se encontra todo tipo de gente, desde os ricos empresários aos que vivem na solidão cósmica, desde as meretrizes aos que estão na marginalidade. Lembre-se de Cristo, de que Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido, isto é, os doentes espirituais. Esta é a visão do ganhador de alma. Então não existe limite para o ganhador de alma. Todo lugar é lugar, todo lugar é a oportunidade de alcançar almas para o reino. Toda uma festa, estou pregando Jesus da cruz. Todo lugar que só tem gente que não tem simpatia pelo Evangelho, me dê a oportunidade que eu vou falar de Jesus e o nome dele vai ser glorificado. Irmãos, temos que saber entrar e sair. Aleluia. Eu lembro que uma vez eu estava pregando no trem, foi muito engraçado. O irmão me deu numa estação, eu acho que ele me deu para falar uns 15 minutos, mas o negócio ficou bom, ele cutucou e falou: não para, vai embora. E eu ali fui pregando, eu fui falar sobre o poder da escolha do homem. E aí eu disse: o homem escolhe a 51, a 51 é uma boa ideia segundo o marketing, mas essa boa ideia está fazendo um amigo tirar a vida do outro, essa boa ideia está destruindo famílias pelo outro lado, essa tal boa ideia está arruinando a história da sociedade, essa tal boa ideia está levando muitas pessoas à morte. E aí eu fui entrando pelo campo de todo o que o marketing nos oferece, o mundo nos oferece. Eu achei interessante que uma hora um camarada gritou e disse assim: para de falar da pinga. E nós fomos falando ali, vamos vagando, o trem se calou para ouvir a palavra de Deus. E quando terminamos a palavra, pedimos nós lançamos uma palavra dizendo: busque uma igreja próxima
na sua casa, porque Jesus quer fazer uma grande obra na sua vida. E ali, irmãos, foi muito lindo, porque houve uma sensibilidade de Deus naquele lugar, uma comoção. Nós não podemos deixar passar a oportunidade, mas eu preciso me preparar para isso. Lembra disso? Nós não podemos só se empolgar com esta grande e excelente tarefa de fazer. Eu preciso, pelo contrário, dizer: eu vou me preparar, porque eu quero fazer algo de excelência para o meu Deus. Aleluia. E aqui, irmãos, finalizando, os locais de aglomeração pública. Todo lugar que tiver alma, todo lugar que tiver vida, todo lugar que tiver pecador, todo lugar eu falarei a palavra de Deus. Não posso perder a oportunidade. Temos um intervalo agora e daqui a pouquinho voltamos para finalizar a nossa conferência nesse dia. Deus abençoe, meus amados.